Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por essa oportunidade, por este momento em que nós paramos para meditar, para refletir a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Na vida é preciso meditarmos sobre a vida. Como você tem vivido, meu irmão e minha irmã? Você que é um cristão, como você tem desenvolvido a sua fé, o seu relacionamento com Deus? Como você tem se posicionado contra o sistema do mundo, contra o pecado que tão de perto nos rodeia? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, eu quero falar sobre resistir contra o pecado. Nós precisamos estarmos posicionados diariamente, resistindo. É uma questão de resistência, meus irmãos, porque o pecado, ele está no mundo, o pecado está em nós e nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos preparar, fortalecer o nosso espírito para que então nós venhamos estar resistindo contra o pecado, nós venhamos estar alinhados o nosso coração com o coração de Deus e assim, meu irmão, rejeitando os pratos do inimigo, os pratos mundanos, os prazeres momentâneos, os enganos do pecado. O pecado, ele aparentemente vai te proporcionar uma vitória, um prazer, uma alegria, mas isso tudo é ilusão, é engano, porque no final é frustração, no final é decepção, no final é confusão, no final é morte, porque o salário do pecado é a morte. Então que eu e você venhamos estar hoje decididos a resistir, porque todo dia o pecado vem, todo dia temos de lidar com as tentações, com as situações, circunstâncias adversas e nós estamos nessa luta contra o pecado. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus já levou o nosso pecado. É verdade que na cruz o Cordeiro de Deus pagou o preço do pecado. Na cruz, o Senhor Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. E ali, meus irmãos, ele nos conectou novamente com Deus. E uma vez que por meio de Jesus nós estamos conectados com Deus, nós recebemos o Espírito de Deus para agora vivermos para a glória de Deus. Antes éramos escravos do pecado, não tínhamos força alguma, não tínhamos condição alguma de resistir e de vencer o pecado. Mas agora, por meio de Cristo, nós podemos receber o Espírito de Deus, nós podemos receber a unção de Deus, a sabedoria. Meus irmãos, podemos receber o discernimento, a visão de Deus, a força que vem de Deus, a graça, os recursos celestiais para combatermos contra todo tipo de pecado. Não somos mais escravos do pecado. Que você possa declarar hoje, declare agora: eu não sou escravo do pecado. O pecado não vai me dominar, porque eu estou em Cristo. E por meio de Cristo eu tenho acesso a Deus. Por meio de Cristo eu posso receber o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, e a Bíblia diz: andai no Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências, os desejos desenfreados da nossa carne. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus 12, versículo 1 ao versículo 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós
e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, nós temos muitas testemunhas, nós temos muitos exemplos, bons exemplos de homens de fé, homens que perseveraram, e hoje também nós podemos tomar como exemplo estes homens guerreiros da fé, e que nós venhamos também estar perseverando, resistindo contra o pecado, guerreando contra os enganos do mundo. Porque, meus irmãos, nós temos um fim, nós temos uma promessa, nós temos uma carreira proposta, e essa carreira, esse caminho, o fim é estar com Deus eternamente no paraíso, no reino de justiça, no reino de glória. Então vale a pena resistir. E diz mais aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Tome como exemplo Jesus, o Filho de Deus. Ele sim, era ali santo, perfeito, mesmo assim passou por tentações, ele foi tentado, mas em tudo ele não cedeu, ele não pecou, ele resistiu até o fim, resistiu até a morte e morte de cruz. E aqui diz no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ah, meus irmãos, quantos dos nossos irmãos da igreja primitiva tiveram ali o seu sangue derramado, porque estavam ali resistindo contra o sistema do mundo, resistindo contra o pecado. Que nós hoje, nesse tempo, nessa geração, venhamos também buscar o poder de Deus, a presença, a intimidade com Deus. Meu irmão, eu tenho aprendido, a lei de Deus é boa, o mandamento é bom, o mandamento traz vida, os princípios de Deus traz vida. E se nós não estamos conseguindo obedecer os princípios, é porque nos falta comunhão, intimidade com o Criador. Então, meu irmão, não fique com raiva do princípio e corra da presença de Deus. Não, ame o princípio, ame a lei de Deus e corra para Deus, pois é Ele que é a luz do mundo, vai nos iluminar e vai nos capacitar para andar em obediência. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe, minha irmã, que o Senhor te renove, te fortaleça, te revista de graça, de unção, de poder para vencer o pecado. Mas esse dia, em o nome de Jesus, para a glória de Deus, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.